Olá pessoal, dando sequência aqui no nosso estudo sobre as leis de Mongaguá, né? Então vamos continuar, nós paramos no artigo 41, né? Que fala aqui da questão do magistério. Então vamos dar sequência. E eu devo fazer a aula ao vivo, né? Para a gente tirar as dúvidas, tá? Paramos aqui no artigo 41, né? Que fala sobre a autoridade competente para conceder a licença e autorizar o seu gozo é o diretor municipal de educação, né? E aí, parágrafo único, caberá à autoridade competente, inciso 1, adotar após manifestação do chefe imediato, sem prejuízo para o serviço, as medidas necessárias para que o funcionário possa gozar a licença-prêmio a que tem direito. Então, é lógico, né? Tem que programar isso, tem que ter os dias, a data, não pode ali interferir tanto na rotina da escola, certo? Decidir após manifestação do chefe imediato, observada a opção do funcionário e respeitado o interesse da administração, né? Porque não pode bagunçar tudo lá, né? Pelo gozo da licença-prêmio, por inteiro ou parceladamente, tá? Artigo 42, né? O requerimento da licença deverá ser instituído com certidão de tempo de serviço, expedida pelo departamento do pessoal da prefeitura. Artigo 43. O servidor deve aguardar em exercício a concessão da licença, certo? Então, enquanto não sair, ele tem que continuar trabalhando. Parágrafo único. Dependerá de um novo requerimento o gozo da licença quando não iniciada em 30 dias, né? Olha aqui, mais um errinho de redação aqui, né? Tá, dias contados da autorização do ato que houver concedido. 44, poderá ser convertido em pecúnia. Olha só, então, Mongaguá permite que essa licença-prêmio ela possa ser concedida em pecúnia. Preste muita atenção nisso, porque muitos municípios tiraram isso, tá? Tiraram, mas Mongaguá ainda está na lei. Mediante requerimento, uma parcela de 30 dias de licença-prêmio do magistério que se encontra em exercício nas unidades da rede municipal de ensino. Então, você pode, né, fazer aí uma solicitação para que uma parcela de 30 dias seja paga em dinheiro, né? Dinheiro. Parágrafo único. Os 60 dias de licença-prêmio restante do período aquisitivo somente poderão ser usufruídos em ano diverso daquele que o beneficiário recebeu a indenização. Então, vamos dizer assim, você vendeu 30 dias da sua licença-prêmio e aí os outros 60 você só pode tirar em ano diverso, não pode tirar no mesmo ano, tá? Artigo 45. O pagamento da indenização que trata essa lei complementar observará o seguinte. Então, esses números aqui são importantes, tá, gente? Você só pode vender uma parcela de 30 dias e quando você fizer isso, você só pode tirar os outros 60, né? Em outro período que não no mesmo que você recebeu. O pagamento da indenização de que trata essa lei complementar deverá ser o seguinte. Parágrafo 1. Será efetivado no 5º dia útil do mês de aniversário, quando você, né, converteu 30 dias em pecúnia. 2. Corresponderá ao valor da remuneração do servidor no mês de referência de que trata o inciso anterior, né? Então, o seu mês anterior é o que vai valer para você receber esses 30 dias de licença-prêmio. O servidor, artigo 46, que optar pela conversão em pecúnia de 30 dias de licença-prêmio, deverá apresentar requerimento de 3 meses antes do seu aniversário. Por que isso, gente? Para a prefeitura poder programar esse pagamento, né? Então, 3 meses antes, você tem que fazer a solicitação. Como eu falei para vocês, as bancas adoram dados, prazos, né? Então, aqui a gente tem um monte de prazo e licença-prêmio é uma pergunta interessante para os concursos, né? Artigo 47, a contagem de tempo referida à licença-prêmio será iniciada após a publicação dessa lei, não computando o tempo de serviço até a presente data, certo? Gente, e um detalhe, você que está em estágio probatório, né? Você não tem direito a nada disso ainda, tá? Então, até porque, né, a licença
prêmio envolve um prazo maior do que o teu estágio probatório. Seção 9 das férias. Agora, férias sim, férias, né? Todo servidor tem direito. Artigo 48. Todo servidor do quadro pessoal do magistério público municipal, inclusive o cargo em comissão, terá direito, após a cada período de 12 meses a 30 dias de férias, sem prejuízo da remuneração, né? Parágrafo 1. Aos docentes em exercício de regente classes, aulas e turmas escolares deverão ser assegurados 30 dias de férias anuais no mês de janeiro, tá? Então, isso é uma característica, né, do magistério, o período de férias coincidir com o período de férias dos alunos, e isso para a organização da administração, né? Porque senão ia ficar bem confuso. Eu sei que é às vezes o pessoal fala, mas professor só pode tirar em mês de janeiro, tudo é mais caro, é verdade, mas segue o calendário escolar, né? Porque senão ficaria muito difícil regulamentar, seriam várias férias no mês, alunos sem aula, né? A partir do dia 2 e no mínimo 15 dias de recesso no mês de julho, né? Aí tem o recesso no mês de julho, e muita gente que quer desvalorizar o magistério, né, fica falando, é porque vocês têm 2 férias, isso é mentira, né, gente? A gente tem uma férias anuais, né, uma férias, e o recesso. Só que ninguém olha que o professor só pode tirar em janeiro, né? Enquanto outros trabalhadores podem tirar aí em fevereiro, março, abril, maio. Então, as compensações que tem, né? Tem uns 15 dias de recesso. Parágrafo 2. Aos demais integrantes do magistério deverão ser assegurados 30 dias de férias por ano e no mínimo 10 dias de recesso no calendário, sendo que pelo menos 5 dias de recesso do servidor serão consecutivos, tá? Então, por exemplo, o diretor já pode tirar em outros períodos, né? Até porque às vezes em janeiro o diretor tem que estar na escola para organizar, enfim, né? Mas tem aí, o diretor pode, o coordenador, né, pode tirar em outros períodos. Agora, dependendo da rede, né? Às vezes tem rede que gosta que o coordenador tire em janeiro também, né? Mas os professores ficam condicionados. Então, prestem muito ao mês de janeiro, prestem muita atenção nisso aqui, tá? Nas férias, nesses prazos. Artigo 49. A época de gozo das férias do quadro magistério público municipal em cargos de direção, exercício de cargos de comissão e exercício de função gratificada será estabelecida de acordo com o calendário escolar organizado pela diretoria municipal de educação, né? Então tem diretoria que também coloca os diretores em janeiro, todo mundo em janeiro, né? Mas aí depende da organização de cada município. Parágrafo 1. É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço e pelo máximo de 2 anos consecutivos. Ou seja, você não pode extrapolar isso, tá? Quando dá 2 anos, você tem que tirar férias. Tem que tirar, não pode acumular, né? Já estou com 3 férias acumuladas, não pode, certo? Parágrafo 2. É proibido levar a conta de férias para qualquer compensação de qualquer falta ao trabalho, tá? Então, exemplo, eu faltei, desconta nas minhas férias. Não pode, certo? Não pode. Férias é férias, não pode servir de compensação, tá? Para isso que tem as abonadas lá que nós comentamos. Parágrafo 3. O docente poderá ser convocado pela administração no período de recesso escolar, caso não tenha encerrado toda a documentação específica do seu cargo, projetos ou absoluta necessidade de serviço, tá? No recesso, certo? Artigo 50. Ao servidor do quadro pessoal do magistério público municipal que estiver em licença médica, em licença prêmio ou licença gestante, a adoção no período regulamentar de férias será garantido o gozo de férias imediatamente após o término da respectiva licença. E todo mundo entendeu isso assim? Você está de licença médica, licença prêmio ou licença gestante e coincidiu com as tuas férias, né? Aí vai ser garantido as férias após a licença, tá? Então, prestem muita atenção nisso. 51. Anualmente, a chefia de cada unidade escolar
organizará no mês de dezembro a escala de férias dos servidores para o ano seguinte, alterável de acordo com a conveniência do serviço, né? Isso é para a organização da escola, mas pode surgir alguma situação que você tenha a flexibilidade de alterar. Tá? Parágrafo 1. O docente em cargo de comissão em função gratificada, embora incluído na escala de férias de excesso, não poderá gozá-la sem prévia autorização superior. Artigo 52. O afastamento de servidor do quadro pessoal do Magistério Público Municipal de seu cargo ou função é garantido quando de real interesse para o ensino público municipal, podendo o servidor afastar-se com ou sem prejuízo de vencimento ou demais vantagens do cargo. Parágrafo 1. O afastamento requerido no caput, que é o artigo 52, ocorrerá mediante prévia autorização do prefeito municipal, ouvido o diretor, município de educação, o diretor municipal de educação. Parágrafo 2. O deferimento do afastamento do servidor titular está condicionado à existência de profissional da própria rede escolar municipal para assumir a substituição. 3. Parágrafo 3. São motivos legais para afastamento. Inciso 1. Exercer junto a órgãos do governo estadual, federal, com ou sem prejuízo de vencimento e das demais vantagens do cargo, atividades inerentes ao magistério. 2. Substituir ocupante de cargo quando o titular estiver afastado, desde que devidamente habilitado. 3. Exercer junto a entidades conveniadas com a prefeitura, com ou sem prejuízo de vencimento e das demais vantagens do cargo, atividades inerentes às do magistério. Então, gente, motivo de afastamento é assim. Às vezes, prefeitura, estado e governo federal fazem ali uma cessão de funcionários, Vamos supor, tem lá uma escola técnica estadual que precisa de funcionário, de professor, é importante para o município, porque tem os cursos técnicos. Aí o município faz um convênio e cede lá 2, 3 servidores, Então, é nesses casos, Ou mesmo em outras situações que necessite ali uma cessão de funcionários, tá? 4. Exercer atividades inerentes ou correlatas a dos magistérios em cargos ou funções previstas das unidades escolares, na diretoria municipal de educação, em órgãos dessa diretoria ou como diretor municipal de educação, Então, também você foi chamado para trabalhar lá na diretoria municipal, num cargo, ajudar lá, enfim, ou como diretor. 5. Prover encargo de comissão, nos termos da legislação vigente. 6. Integrar comissão especial de grupo de trabalho, estudo ou pesquisas de desenvolvimento de projetos específicos da área educacional. 7. Participar de congressos, simpósios ou outros eventos similares, desde que referentes à área educacional. 8. Ministrar cursos que atendam à programação da rede municipal de ensino de Mongaguá, Então, vamos lá. Você tem um professor que tem uma especialidade em tal assunto e aí ele é convidado para ministrar cursos, Então, é um exemplo, tá? 9. Frequentar cursos de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado relacionados com a função exercida com ou sem prejuízo de vencimentos e das demais vantagens do cargo e que atendam ao interesse do ensino municipal. 4º parágrafo. A Diretoria Municipal de Educação, em coordenação com outros órgãos da administração municipal, estabelecendo as regras e dos critérios para regulamentar os afastamentos remunerados dos servidores nos casos previstos nesse artigo. 5º. Para concessão de afastamento, o servidor deverá cumprir as seguintes condições cumulativamente. Inciso 1. Ter sido aprovado no estágio probatório. Então, o estágio probatório é de 3 anos, Então, você tem que ser aprovado. 2. Ter obtido aprovação nas 3 últimas avaliações de desempenho. Todo ano tem avaliação de desempenho. Então, você tem uma pontuação lá que você tem que ser aprovado, tá? Pelo seu chefe, que é, muitas vezes, o diretor diretor da escola. 3. Encontrar-se efetivo exercício nas funções do magistério
4. Compartilhar com os demais docentes da rede municipal, através de seminários, aulas, palestras e outras formas de difusão as informações e aprendizados obtidos. 5. Assumir o compromisso de permanência obrigatória na diretoria municipal de ensino após a conclusão da atividade do objeto de afastamento pelo tempo mínimo equivalente ao dobro correspondente ao afastamento. Às vezes acontece da prefeitura ceder para o profissional fazer, por exemplo, pesquisa de mestrado e tal. Aí o que acontece? A lei amarra, né? Para assim, você fez o mestrado, legal. Aí o cara pega, agora que eu fiz o mestrado, tchau, Mongaguá, partiu, né? Vou dar aula em faculdade, não sei o quê. Não, aí tem compromisso de permanência, né? Ficou 2 anos no mestrado, pelo menos, né? O dobro, né? De tempo do afastamento. Então, mais 4 anos aí, para quê? Para que você possa passar sua experiência, seus conhecimentos, tá? 6. Se no período de até 3 anos após a conclusão do curso para qual foi beneficiado com a licença, o docente solicitar seu desligamento da prefeitura, deverá arcar com pagamento de 70% do valor recebido durante o período da licença, né? Então, aí dói no bolso, né? Por quê? Porque muitas vezes acontecia isso, para a pessoa fazer cursos, né? Mestrado, doutorado, e a pessoa acabava o curso, ela dava tchau para a prefeitura. E aí a prefeitura pagou, não se beneficiou de nada, né? E aí criou-se essas amarras, essas leis, né? 6, parágrafo 6, o adicional noturno não se inclui entre as vantagens previstas no caput, no caso de afastamento superior a 30 dias, por se constituir em vantagem provisória. 7, será garantida a lotação do afastado em sua unidade escolar ou organizacional, né? Então ele não pede a lotação, né? Ele sai, alguém substitui ele, depois ele retorna para o mesmo lugar. Nos casos de licença nojo de parente de primeiro grau, ou nos casos de licença gala, garantirá 7 dias de afastamento. Então você perdeu a esposa, o marido, né? Parente de primeiro grau ali, um filho, tá? Aí 7 dias de afastamento. Nos casos de licença gestante, garantirá-se o direito de 6 faltas para atendimento pré-natal, sendo obrigatória a sua justificativa mensal, como contando como efetivo exercício. Aqui a lei está adequada, né, às questões de saúde, no mínimo 6 consultas de pré-natal, que é o recomendado. Então não esqueça disso, né? A professora gestante, né? Ela pode ter aí 6 faltas para atendimento pré-natal. Artigo 55, a critério da administração municipal. Falhou aqui. A critério da administração municipal, poderá ser concedido para afastamento para tratar de assuntos particulares ao servidor de cargo efetivo do quadro pessoal, desde que não esteja em estágio probatório, pelo período de 12 meses consecutivos, prorrogáveis por 12 meses, uma única vez, sem remuneração. Então existe uma licença que é aquela particular. Eu estou com um problema lá, preciso resolver, um problema com meu filho de saúde, é um problema muito sério, né? E aí você quer resolver isso, você fala, vou pedir uma licença particular, sem remuneração, né? Ou você quer estudar, quer fazer uma viagem, enfim. Particular é particular, né, gente? Então, você pode ficar 12 meses consecutivos, mais 12, mas sem remuneração, tá? E não pode estar no estágio probatório, obviamente. Parágrafo 1. Para afastamento referido caput, o próprio servidor deverá, inciso 1, formalizar pedido com antecedência mínima de 30 dias. 2. Aguardar em análise o parecer do pedido, o parecer da administração superior. A administração superior pode ou não conceder essa licença para você, tá, gente? Parágrafo 2. A prorrogação do afastamento está condicionada à entrega do pedido do interessado, acompanhada da justificativa da necessidade, com antecedência mínima de 30 dias ao término do primeiro período. Tá? Parágrafo 3.
o afastamento poderá ser interrompido a qualquer tempo a pedido do servidor ou por conveniência da administração. Então esse pedido você fez lá, vou fazer uma viagem para aperfeiçoar o idioma, né? Enfim, você quer, sei lá, motivo religioso, enfim, pode ser várias coisas, tá? Parágrafo 4. Não será concedido novo afastamento decorridos 5 anos do término do anterior. Então, durante 5 anos, você ficou lá 2 anos fora, 1 ano fora, depois 5 anos você não pode pedir esse afastamento de novo. O tempo que o servidor estiver afastado não será considerado para evolução funcional. Nem salário você recebe, né? Então também não tem evolução funcional. Obviamente você não estava trabalhando, não estava em efetivo exercício. 6. Os casos de afastamento de servidor ocupante de 2 cargos serão analisados de forma isolada, considerando as peculiaridades de cada um dos cargos ocupados pelo requerente e as necessidades do serviço público. Agora, gente, nós vamos falar do acúmulo de cargos. Isso aqui cai demais em concurso público. E artigo 56. É considerado acúmulo de cargos, empregos e funções a situação do servidor que ocupa um cargo, emprego ou função pública, nos termos previstos do artigo 37, inciso 16, a linha A da Constituição Federal de 1988. No meu canal tem lá aula sobre Constituição, né? E essa questão do acúmulo, ela cai bastante. Parágrafo único. São considerados cargos, empregos ou funções públicas todos aqueles exercidos na administração direta ou indireta, em autarquias públicas, sociedade de economia mista, fundacionais mantidas pelo poder público. Então, por exemplo, gente, tem lá a Fundação Fito de Osasco, né, que é uma fundação pública. Eu posso ter um cargo na fundação de professor e um cargo em Mongaguá? Posso, é distante. Se tiver compatibilidade de horário de professor, eu posso. Se não tiver compatibilidade de horário, eu não consigo acumular. Por que eu estou falando isso? Porque isso é administração indireta. Eu posso, enquanto professor, ter um cargo na Petrobras, um cargo de professor? Sim, desde que o meu cargo na Petrobras seja técnico científico. Tá, então, exemplo, eu sou professor de Química, sou químico da Petrobras e sou professor de Mongaguá de Química. Pode, desde que haja compatibilidade de horário, esse é um acúmulo permitido. Ah, eu tenho um cargo de técnico administrativo no Correio. Eu posso acumular com uma função de professor na Prefeitura de Mongaguá? Não pode. Por quê? Técnico administrativo não é cargo científico, tá? Então, você pode acumular até 2 cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horário, tá? Ou o cargo de professor com o cargo técnico científico, tá? Então, muita atenção nisso. Artigo 57, a declaração de acúmulo de cargos é de responsabilidade do profissional do ensino que acumula, devendo conter dados que correspondem à realidade, assim não sendo, poderá ser o servidor legalmente responsabilizado, inclusive na esfera penal, quando da ocorrência da falsidade ideológica do outro ilícito correlato. Então isso é muito grave, gente. Existe pessoa assim que fala, eu não vou falar, deixa quieto, eu não vou falar, estou com meu cargo lá no Correio, né? Estou dando aula aqui em Mongaguá, tá tudo certo. Só que não é assim. O Tribunal de Contas cruza essas informações pelo CPF e aí vai perceber que há um acúmulo ilegal. Aí ele vai mandar para a prefeitura e a prefeitura vai te notificar, tá? Já vi isso acontecer. A pessoa tenta ali, né, dizer que não sei o quê, mas não tem jeito, gente. O sistema cruza dado e sai lá acúmulo ilegal. Aí, né, dá problema para você. Se você deu informação falsa, né, você pode responder até na esfera penal. E aí, gente, se você responde na esfera penal e é condenado, depois você não consegue prestar concurso público. Você pode até prestar, você vai passar e na hora que puxar a sua ficha lá tem uma condenação, né? E aí você vai ficar um tempo sem poder fazer isso, tá? Parágrafo 1. Caberá ao servidor que acumula
preencher anualmente o formulário de declaração de acúmulo de cargo. Parágrafo 2. A declaração de acúmulo, além de assinada pelo próprio interessado, deverá conter o carimbo, assinatura e carimbo da respectiva chefia imediata. Parágrafo 3. A acumulação de empregos ou cargos de funções será considerada ilícita quando houver comprovada compatibilidade de horários entre os exercícios de acumulação, sem o prejuízo do número regulamentar de horas de trabalho de cada um. Então, o horário tem que ser compatível, né? O deslocamento, tudo isso tem que estar previsto, tá, gente? Parágrafo 4. O professor de acúmulo de cargo será disciplinado conforme a legislação vigente. Artigo 58. Na hipótese de acumulação de 2 cargos de docentes na rede de ensino em Mongaguá, a carga horária não poderá ultrapassar 72 horas semanais, tá? Então, anote esse limite aí. Exemplo, eu tenho 2 cargos, eu posso ter 80 horas de trabalho? Não, eu posso ter no máximo 72 horas mensais. Você vai ouvir minha voz na hora da prova falando isso. 2 cargos de docente, o máximo em Mongaguá, 72 horas. Artigo 59. É vedado o acúmulo de carga em comissão com a docência, né, no âmbito da rede municipal de ensino de Mongaguá. Então me deram um cargo lá na diretoria de ensino, mas eu quero continuar dando aula, ter 2 salários. Não pode, tá? Carga em comissão não pode acumular. Nas situações de acúmulo de cargo, as promoções por assiduidade e desempenho serão analisadas por cargo, considerando cada cargo isoladamente. Aí só para falar uma curiosidade aqui, né, do acúmulo, se você é professor de Mongaguá, você é candidato a vereador e é eleito, você pode acumular sim a vereança com um cargo do magistério, tá? É o único acúmulo permitido. Se você for deputado, não pode. Se você for deputado federal, não pode. Deputado estadual, não pode. Senador, não pode. Prefeito, não pode, né? Então, só para dar exemplo. Mas vereador, desde que haja compatibilidade de horário, né? E como a vereança é muito flexível, o horário normalmente dá. Então, você pode. Aí você ganha o salário de vereador e o salário de professor, tá? Parágrafo único. Nas situações de carga horária ampliada, além da jornada de origem do cargo, as possibilidades de promoção deverão ser consideradas apenas para o cargo de origem, incidindo a avaliação sobre a totalidade dos serviços prestados. Seção 12 dos direitos. Então, direito também cai bastante. Artigo 61. São direitos do integrante do quadro magistério, quadro pessoal do Magistério Público Municipal, além de outros previstos na consolidação das leis trabalhistas CLT. Então lembra isso, hein? Mongaguá é CLT, não é estatutário, tá? É seletista. Vai que cai essa pergunta. Qual é o regime jurídico da Prefeitura de Mongaguá? Seletista, tá? E demais legalizações trabalhistas, bem como a legislação em vigor para os demais servidores municipais. Inciso 1. Ter ao seu alcance o dispor de informações educacionais, bibliografias, materiais didáticos e outros instrumentos que contribuam para a qualidade de ensino, orientação pedagógica que auxilie e estimule a melhoria do desenvolvimento profissional e a ampliação dos conhecimentos, possibilidade de frequentar cursos de formação, né? Então aqui tudo que é direito do professor, ter acesso ao material, acesso à formação, né? Ambiente de trabalho, condições, instalações, materiais técnicos pedagógicos para desenvolver com eficiência e eficácia suas funções, né? Liberdade de escolha de utilização de materiais e procedimentos didáticos, consideradas as diretrizes emanadas pelas orientações curriculares dos órgãos centrais das esferas de educação, né, de federal e estadual. Ou seja, você tem uma liberdade dentro das diretrizes, tá? Eu quero fazer um negócio totalmente fora da casinha, aí não, né? Então a liberdade aqui é dentro das diretrizes da educação brasileira e da
educação aí também estadual e municipal. F, de instrumento de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, objetivando alicerçar o respeito à pessoa humana, a construção do bem comum em consonância com as diretrizes da diretoria municipal. Direito ao recurso, sempre que houver discordância dos resultados de processo que envolve sua vida funcional. Então você sempre tem direito a recurso, tá, gente? Sempre tem direito a recurso, em qualquer caso, né? Direito à ampla defesa, isso está dentro da diretriz da administração pública, né? Direito à ampla defesa, direito ao contraditório, tá? Número de alunos em sala de aula de acordo com o regimento escolar das escolas municipais e o número total de alunos por docente compatíveis com o projeto pedagógico político da escola e os padrões mínimos da qualidade de educação básica nacional. Isso é muito polêmico, a linha H, porque muitas vezes, né, gente, estabelece lá 25 alunos por sala de aula, aí fica 27, 28, né? Aí o pessoal fala, mas está desobedecendo o regimento. Na verdade tá, mas se o aluno chegou na cidade, migrou, apareceu, né? Foi incluído, enfim, e você não tem outro lugar para colocar ele momentaneamente, vai ter que colocar, porque o direito à educação do aluno prevalece sobre essa linha H aqui, tá? Eu sei que é ruim, né? Sala lotada também não gosto, mas às vezes a gente não pode abrir mão do direito para cumprir uma questão do regimento, né? A gente tem que tentar equacionar os dois, só que o direito do aluno, né, prevalece. Então muitas vezes isso é quebrado. Uma vaga, duas, né? Não tem jeito. O aluno veio, mudou para a cidade, não tem sala, né? São coisas que às vezes acontecem, são imprevisíveis, né? Migração, por exemplo, a gente tem cidades como, às vezes assim, cidades que precisam, não ter emprego, né? Mongaguá é uma cidade que depende muito do turismo. Então, às vezes, o turismo, por exemplo, na pandemia, é uma situação que afeta diretamente o Mongaguá, porque Mongaguá vive basicamente ali do turismo, né? Então, quando tem essa situação, você pode ter aluno que saiu, aluno que mudou, buscou outra cidade. Aí agora voltou, né? E o turismo volta, volta, gente. Aí você tem lá, às vezes não tem como prever, né? Então, às vezes acontece isso de um aluno, mas em geral as prefeituras elas tentam, né? Tentam seguir. Algumas não dão muita bola para isso, mas é importante o número de alunos em sala de aula, claro, sempre, né? Quanto você tem menos alunos, melhor o seu trabalho, né? Obviamente, do que você lidar com uma sala superlotada, né? Mas sempre pense assim, o direito do aluno vai prevalecer aí. 2. Ser remunerado ou receber. A. De acordo com a classe, nível de habilitação, tempo de serviço, formação profissional continuada e jornada de trabalho conforme estabelecido nessa lei, né? Então, expliquei para vocês da irredutibilidade do salário, não pode baixar salário, mas se você mudar a sua jornada, o seu salário altera, né? Porque a sua remuneração é de acordo com a sua jornada de trabalho. B. Por serviço extraordinário, desde que devidamente convocado para tal fim, independente da sua classe na carreira do magistério. C. Ajuda de custo e manutenção quando convocado para participar de cursos ou encontros educacionais representando a diretoria municipal de educação em outros municípios. D. Adicionais conforme estabelecidos em leis e disposições presentes da específica lei. E. Igualdade de tratamento, independente da cor, raça, credo ou ideologia política, fazendo jus às promoções previstas nessa lei, respeito por alunos, pais, colegas e autoridades enquanto profissionais ser humano, né? Então, aí, orientações gerais aí dos direitos. Participar, né? Então, participar é direito, como um membro integrante dos conselhos, comissões, grupos de estudos, deliberações que afetem o processo educacional, como membro atuante nas unidades escolares, processo de planejamento, execução e avaliação de atividades educacionais, do planejamento do projeto político-pedagógico da sua unidade escolar, de programas
permanentes e regulares de formação continuada. Seção 13 dos deveres, né? Então, além, aí dever, as bancas amam cobrar, além das incumbências previstas na CLT e demais legislações trabalhistas, da legislação municipal vigente para os demais servidores, constitui-se deveres dos professores do magistério. 1. Orientar na sua atuação profissional pelos princípios legalmente estabelecidos nas bases e diretrizes da educação nacional. Então, você tem que seguir isso, gente. Participar, né? Aí, inclusive, já caiu uma questão uma vez dissertativa numa prova sobre isso. Participar. A linha A, da elaboração do projeto pedagógico, político-pedagógico da sua unidade escolar. E a questão era justamente a seguinte: o professor se recusou a participar, dizendo que isso não era obrigação dele. Aí está aqui, ó, né? Artigo 62, a linha A. É sim obrigação do professor. Participar é dever, ó. Tá aqui, ó. Dever, né? Deveres, tá? Então, às vezes, o que acontece? E isso, eu falo isso para vocês terem gatilhos mentais para lembrar na hora da prova o que eu tô falando, tá? Não é conversa mole, porque pipipi. Não, porque eu sou bem direto aqui, vocês já me conheceram. Para você fazer associações mentais, né? O que eu chamo de gatilho mental. Então, eu lembrei que o professor Fábio disse, né? É dever do professor participar. Ele contou lá a história do professor que se recusou a participar da discussão do projeto político-pedagógico. E aí, né, o diretor tem essa função chata, né, de falar assim, olha, desculpa, professor, mas de acordo com o artigo 62, a linha A, é seu dever participar da elaboração do projeto político-pedagógico da sua escola. E se mesmo assim, né, a pergunta ainda é, e se mesmo assim o professor recusar? Aí você faz o seguinte, faz um documento dizendo que apesar de você ter orientado, informado o professor, e isso tem consequências o quê? Na avaliação profissional dele, se ele tiver no estágio probatório, tá? Por quê? É obrigação, né? É dever. Ter reuniões com pais e outros profissionais de ensino, então participar das reuniões, de programa, de projetos, reuniões, cursos, debates, seminários e grupos de trabalho que buscam aperfeiçoamento, atualização e a capacitação profissional, bem como a qualidade de ensino no âmbito de sua atuação, de eventos voltados à formação profissional, de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem e outras formas de apoio pedagógico dentro da carga horária de trabalho dos alunos da escola da rede de ensino público municipal. F, de projetos de conscientização das famílias no tocante à obrigação constitucional em relação à escolaridade das crianças e dos adolescentes do município. Olha quanta coisa é obrigação, né, dever do professor, e às vezes ele não sabe disso, né? Então, a gente também tem que conscientizar as famílias da obrigação constitucional, né? E eu, como diretor, muitas vezes eu tenho embates com os pais, porque o pai fala assim, eu não vou levar meu filho para a escola. Eu falo, pai, o senhor não pode fazer isso, né? Porque o pai não tem essa opção, não existe na Constituição, se você quiser, você deixa seu filho em casa. Mesmo na pandemia, né, você tinha uma obrigação, aula online, pegar as atividades e tal, tinha a flexibilidade de ficar em casa. Mas em nenhum momento a escola foi flexível, dizer assim, não precisa vir esse ano não, né? Porque tinha pai que falava, não, esse ano ele não vai estudar, porque ele vai repetir, e ele vai fazer. Isso é contra a Constituição, é contra uma obrigação constitucional dos pais, que é garantir a escolaridade das crianças e dos adolescentes. G, da organização de festividades, feiras e outros eventos divulgados à arte, ciência, cultura local, regional, no âmbito de sua atuação. E eu já vi muito professor falar isso. Não é minha obrigação participar de festa, né? E sim, é dever. Está dentro das nossas atribuições. Teve lá a organização da festa junina, eu tenho que participar? Sim, tenho que participar, tá? De alguma maneira, né? De alguma maneira. Certo? H, da organização de eventos destinados a comemorar datas significativas nacionais e estaduais no âmbito de sua atuação.
desfile, né? Festa da cidade, enfim. Então isso é dever, gente, está na lei. E o que acontece muito quando a gente vai lutar pelos nossos direitos, né? E é preciso lutar pelos direitos, maior dificuldade que eu vejo é que às vezes o próprio professor não sabe quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Aí aonde que ele toma a invertida? Na hora que ele vai questionar uma coisa que está dentro da lei. E aí é feio, né? Porque fica chato que é feio. Fica assim, aquela pessoa que às vezes vai reclamar, mas não procurou ali se informar, se instruir. E é obrigação de todos nós servidores saber os nossos direitos e os nossos deveres. Até para que a nossa reivindicação ela ganhe maior consistência. Né? Quando chega um professor, vem falar comigo, sou diretor, e ele tem ali consistência no argumento, é muito melhor do que um professor que você vê que, mas professor, isso aqui é assim, aí, professor, isso aqui não pode, né? Então, é uma coisa importante. 4, organizar e planejar, né? Então, ministrar aulas com conteúdos anteriormente definidos no planejamento escolar em conformidade com o projeto pedagógico. Então, planejamento escolar, né, é dever. B, orientar os alunos na formulação e aplicação de projetos de pesquisa, quanto sua seleção e formato, leitura e utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento. C, aplicar diferentes instrumentos de avaliação em relação a várias situações de aprendizagem para possibilitar o desenvolvimento dos alunos. Olha só a importância aqui, dos deveres, né? Diversificar instrumentos de aprendizagem. E aí você tem aquele aluno que não cumpriu as etapas, tal, mas aí tem um pai que conhece a lei. Aí o pai vai falar assim, professora, quantos instrumentos diversificados você... Fábio, isso nunca acontece. Acontece. Não é comum, mas acontece. Né? E essas invertidas que a gente toma, às vezes, é que são chatas, né? Porque nos desarmam. E aí você vai ver realmente a professora ali aplicou o mesmo instrumento de avaliação sempre, não diversificou, aí o pai tem razão, e aí o pai ganha o recurso. D, manter o processo de ensino-aprendizagem de forma a atender às necessidades dos alunos, acompanhando-os continuamente. E claro que aqui eu estou falando uma questão legal, mas também tem a questão pedagógica, né? Aplicar diferentes instrumentos de avaliação é o correto, certo? É diversificar os instrumentos, porque às vezes o aluno pode não se expressar tão bem no instrumento, mas em outro ele vai melhor, enfim, didaticamente, pedagogicamente falando, é o correto. Cumprir o plano de trabalho segundo o projeto pedagógico de sua unidade escolar. 5. Estabelecer e implementar estratégias de recuperação contínua para os alunos de menor rendimento, de acordo com a proposta pedagógica da unidade escolar. 6. Ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, às horas de trabalho pedagógico, à avaliação profissional, de acordo com o projeto pedagógico da unidade escolar e da Diretoria Municipal de Educação. 7. Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade. 8. Colaborar por ocasião do censo populacional da chamada da efetivação das matrículas em escolas públicas da rede de ensino municipal. 9. Cumprir integralmente a carga de horário que lhe for atribuída, inclusive as horas de trabalho pedagógico calendário escolar. 10. Conhecer, respeitar e cumprir a legislação em vigor, inclusive as normas regimentais das escolas municipais. 11. Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, ministrando aulas nos dias letivos e horas estabelecidos, executando tarefas com eficiência, zelo e presteza, além de participar integralmente dos períodos dedicados às horas de trabalho pedagógico coletivo. 12. Manter espírito de colaboração e solidariedade com a equipe educacional e comunidade em geral. Importante, hein? Só estou falando de dever aqui, que eu gosto de ressaltar isso, que é para preparar os profissionais da educação para que eles saibam ser excelentes profissionais e, sobretudo, profissionais que conheçam
à legislação da qual eles estão sendo regidos. E quando a gente entra numa prefeitura, a gente aceita a priori essas regras. Isso não significa que nós não temos o direito de reivindicar para mudá-las, mas enquanto elas existem, a gente tem que seguir elas, certo? Até por conta que são todas, vamos dizer assim, diretrizes aqui dentro da razoabilidade. Ninguém está aqui falando nada que é absurdo, né? Manter espírito de cooperação e solidariedade é uma coisa super positiva, né? Incentivar a participação, o diálogo, a cooperação entre educandos, educadores, funcionários da comunidade geral, visando a construção de uma sociedade democrática. 14. Assegurar o desenvolvimento do senso ético, estético, político, cultural, religioso e da consciência ecológica do educando, preparando para a conveniência com as diferenças do exercício consciente da cidadania, né? Então, surgiu aí um movimento, escola sem partido, escola sem, né? A escola não tem que ter partido, não é isso, mas a escola tem que debater a política, porque tudo na nossa vida é política. Essa lei é política, né? Essa lei foi feita por vereadores que representam, defendem posições políticas. Então, na verdade, o que a gente tem que desenvolver não é a política partidária, mas a política da consciência, a política de falar, vocês têm que votar, né? Procurar conhecer os programas do candidato, a história do candidato, a história do seu partido, a história, os seus trabalhos, o que ele já fez, né? O que ele propõe. Então, tudo isso é consciência política, certo? E as outras também, né? A ética, estética, a cultural, religiosa também, tá? 15, e aqui não estamos falando também de religião, você tem que ser evangélico, você tem que ser kardecista, você tem que ser católico, não é isso? Aí são os preceitos, a história da religião, os preceitos, né, do amor, da solidariedade, né, enfim, do respeito à diversidade religiosa. Então não é falar, é porque você tem que adorar a Deus, você tem que adorar a Buda, você tem que adorar... Não, certo? Você tem que mostrar as matizes religiosas, as diferenças, as origens, e isso é consciência também, né? Para que cada um possa fazer a sua escolha. 15. Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo, comprometendo-se com a eficácia de sua aprendizagem e construção da sua cidadania. Comunicar à autoridade imediata sobre a ocorrência de irregularidades que tiver conhecimento na sua área de educação, às autoridades superiores, no caso de omissão por parte da primeira. Então, também é um dever aí. Zelar pela preservação do meio ambiente, pelos recursos naturais, pelos direitos profissionais e pela reputação da categoria profissional. 13. Fornecer as informações necessárias para a permanente atualização do seu prontuário junto às unidades escolares e dos órgãos da administração. 19. Considerar os princípios de democratização de acesso e permanência na escola enquanto direitos do cidadão e as diretrizes do projeto pedagógico das unidades escolares e da diretoria municipal de educação. 20, participar do projeto de gestão democrática da escola. 21, participar do conselho da escola e do conselho municipal de educação quando eleito para tal fim e acatar as decisões por ele tomadas, tá? Muitas vezes você pode até discordar, mas você tem que acatar, porque se existe uma composição lá, uma maioria, né? Às vezes a gente não concorda, mas 22, participar dos conselhos de classe e dos ciclos nas unidades em que ministrar aula. 23, guardar sigilo sobre assuntos de natureza profissional. 24, zelar pela economia e conservação do material que lhe foi confiado. 25, atender prontamente às solicitações de documentos, informações e providências de interesse profissional e pedagógico que lhe forem solicitados pela autoridade competente. 26, cumprir as determinações pedidas pelas escolas.
27. Apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado quando for o caso. Essa é outra polêmica, né? E às vezes a gente lidar com essas polêmicas e assim, às vezes é engraçado, porque algumas pessoas têm um jeito de se vestir, né? Às vezes usam roupas mais curtas, mais apertadas, e aí é estranho quando a gente, por exemplo, tem que cobrar dos alunos, olha, essa roupa aí não está adequada ao ambiente da escola, né? Quando não tem uniforme. Né? Quando tem uniforme fica mais fácil. Mas às vezes também professores vão com determinadas roupas que são inconvenientes, né? Inconvenientes, né? Então, aí eu falo tanto para homem quanto para mulher, né? E assim, aqui no litoral a gente tem o caso que às vezes está muito calor, né? E aí às vezes a gente vai realmente com roupas que não são tão adequadas. Aí um jalequinho, né? Às vezes ajuda ali para não criar nenhuma situação embaraçosa, ainda mais quando a gente lidar com adolescentes, né? E hoje com câmera, com foto, né? Que não pode também em sala de aula, mas a gente pode evitar aí algumas inconveniências. 28. Estar em dia com os conhecimentos, as leis, olha aqui, ó, regulamentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito à sua função. É dever, né? Dever. Não pode alegar desconhecimento da lei, tá? A gente não pode alegar isso na nossa defesa. Quando a gente, por exemplo, está enfrentando um processo administrativo, um questionamento da direção, a gente nunca pode alegar desconhecimento da lei, porque isso é um dever nosso. Senão a gente está falhando com o nosso dever, né? Então, muito cuidado na hora de argumentar com isso, porque isso ninguém leva em conta, tá? É perder se usar esse argumento. 29, com base nos deveres e incumbências aqui enunciados, organizar os conteúdos, procedimentos didático-pedagógicos, bem como materiais de avaliação, de forma coerente, pedagogicamente compatíveis, responsabilizados pelos resultados das hipóteses do trabalho que implementar. 30. Elaborar programas, planos de ensino, plano de aula relacionado e confeccionado a material didático a ser utilizado e articulação com a equipe de orientação pedagógica, assim como material, a divulgação do pensamento, da arte, do saber e a preservação do patrimônio artístico, cultural, ambiental do país, do estado e do município. E 31. Prestar assistência, suporte, informações ou denúncia quando couber aos órgãos encarregados do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Prestar informações. Aqui, cuidado, porque o artigo 53 do ECA, que informa as questões de falta injustificadas, repetências, né? Ou violação de algum direito, é sempre o diretor. Então, cabe ao professor, né, oferecer a informação para o diretor, para que o diretor proceda de acordo com como está no artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E 32, manter atualizados os documentos oficiais, né, a vida escolar do aluno e disponibilizá-lo para os órgãos competentes. Aí, gente, nós vamos falar na seção 15 dos impedimentos, artigo 63, né? E aí daremos continuidade. Eu sei que na aula ao vivo essa parte vai dar bastante perguntas, questionamentos, mas o que eu falo aqui é para você conhecer, para você poder acertar as questões, tá? Às vezes eu tenho interpretações diferentes de algumas leis, né? De algumas legislações, às vezes eu acho algumas são muito ruins, né? Mas é aquilo que eu falei, você tem que ter foco, e o foco é acertar as questões do concurso, tá? Cuidado para não ficar fazendo um debate sobre a lei, né? Porque senão primeiro você passa, entra, né? Aí depois você vai lá na prefeitura debater várias coisas, né? Mas primeiro o seu foco tem que ser o quê? Passar. Não adianta querer se debater antes se você nem está lá na prefeitura, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.